Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos iniciar mais uma aula aqui no canal Matemática Top e hoje nós vamos falar sobre função do primeiro grau, beleza? Então vamos ficar ligado, espero que vocês prestem bem atenção, tá? Conteúdo fácil, aula rápida para todo mundo aprender função do primeiro grau de forma simples, de forma fácil, não é isso? Então vamos lá, galera. Já deu para ver, né, aqui onde é aqui na tela, que você tem aí uns gráficos aí que são em forma de linha, né? Isso é a famosa função do primeiro grau. Mas vamos lá, vamos entender como é que funciona isso daí. Então, vamos lá. Tópicos. Tá? A gente vai aprender como identificar, a gente vai aprender os coeficientes dessa função, a gente vai aprender os gráficos dessa função e a gente vai fazer uma aplicação dela, beleza? Uma aulazinha rápida, tranquila, para todo mundo ficar ligado. Então vamos lá. Como eu faço para identificar a minha função do primeiro grau? Galera, fácil. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Toda função f de R em R definida por... Então primeiro vamos prestar atenção nisso daqui, ó. Primeiro vamos aprender isso daqui. Função f de R em R. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que a função está saindo de um conjunto dos números reais e está chegando em um conjunto dos números reais. Então aqui eu tenho o domínio da minha função e aqui eu tenho o contradomínio dessa função. Logicamente, dentro desse contradomínio a gente tem a imagem da função. Professor, o que é isso? Tu vai pegar um número que está nesse conjunto, vai substituir na tua função, ela vai transformar esse número e vai jogar ele aqui, achar um representante para ele aqui nesse conjunto, né? Esse conjunto é chamado de contradomínio, que são os possíveis representantes. E o representante está no conjunto chamado de imagem. Beleza? Depois eu vou gravar uma aula só explicando isso para vocês, como é que a função faz uma transformação, tá? Mas é bem simples, vai dar para vocês entenderem. Então, ela é definida por, lembra quando eu estava explicando na aulazinha lá de equação do primeiro grau, que eu disse, pessoal, tem que ter esse jeitão aqui, tal, ela tem que... E isso faz um paralelo lá com função do primeiro grau. Pois é, eu vou deixar aqui em cima para vocês, a indicação do vídeo lá onde eu falo isso, beleza, galera? Aí vocês dão uma olhadinha lá, vocês vão ver que ela tem que ter esse jeitão aqui, ax mais b, beleza? Ax mais b. E aí aparece essa anotaçãozinha aqui, f de x, que representa função, uma função de variável x, onde a incógnita é x. Esse f a gente usa porque é f de função, mas poderia ser qualquer letra, poderia ser g de x, h de x, s de x, t de x, tanto faz, beleza, galera? Mas a gente utiliza f porque f é de função, tá bom? Então, a gente já sabe que ela tem que ter esse jeitão aqui, Tem que ter esse formato aqui, ax mais b, beleza? Então, vamos lá. Esse f de x aqui, galera, ele pode ser substituído simplesmente por y, como eu coloquei aqui para vocês, Esse y é a mesma coisa que o f de x, beleza? Isso aqui fica mais interessante quando a gente olha o gráfico lá. Depois eu vou mostrar isso para vocês, beleza? Vamos lá. Onde? Esse a e b são chamados de coeficientes, assim como a gente viu lá na equação do primeiro grau, tá? São os coeficientes, coeficiente a, coeficiente b. O x é chamado de incógnita. A incógnita, como a gente já viu, é a variável, é aquilo que a gente tem que encontrar, ou aquilo que a gente vai substituir no nosso caso aqui, como a gente está trabalhando uma função, beleza? O a ele tem sempre que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, então isso aqui deixa de ser uma função que também é chamada função polinomial do primeiro grau, tá? Do primeiro grau porque o expoente do x aqui é 1. E também é conhecido como função afim. A função do primeiro grau também é conhecida como função afim. Então se você está lá no seu livro estudando, aparece função polinomial do primeiro grau, ou aparece função afim, é a mesma coisa que função do primeiro grau. Beleza, galera? Todas vão ter esse jeitão aqui, vão estar dessa forma aqui. Então só recapitulando, a e b coeficientes, x incógnita e o a sempre diferente de zero, beleza? Seguindo, quem são esses coeficientes? Vamos entender como é que funcionam esses coeficientes. A gente tem o a que é chamado de coeficiente angular, né? Eu destaquei aqui o angular por quê? Porque esse angular aqui, ele é relacionado ao ângulo que o gráfico faz com o eixo das abscissas lá no gráfico, tá? Que é o eixo x do gráfico. E esse a ele pode ser maior que zero, tá? Ele pode ser menor do que zero.
Ele não pode ser zero, a gente viu lá, né? Ele não pode ser zero. Quando o A é zero, a gente tem uma função que a gente chama de função constante, tá? Isso é outra conversa. Então vamos lá. Se o A for maior do que zero, essa função é uma função crescente, tá? Se ele for menor do que zero, ela é decrescente, beleza? Isso aí vai ser lá no gráfico, a gente vai analisar isso aí direitinho, tá? Agora eu só quero que vocês entendam o seguinte: coeficiente angular, de ângulo, né? É o coeficiente A, é aquele que acompanha o x, beleza? Lá na função. Se ele for positivo, ou seja, se ele for maior do que zero, a gente tem uma função crescente. Se ele for menor do que zero, a gente tem uma função decrescente, beleza, galera? Termo independente é o nosso B. Por que eu chamei de termo independente, galera? Porque você pode observar que o B não tem nenhuma variável com ele, nenhuma incógnita com ele está sempre sozinho, beleza? Então ele é chamado de termo independente. E aí, ó, o termo independente, ele é o ponto de encontro do gráfico com o eixo Y, já levando lá para o gráfico. Então, o coeficiente angular vai ser quem? Ele vai te dizer o ângulo que o gráfico vai fazer, se vai ser, a função vai ser crescente ou vai ser decrescente. Se tu vai ter um ângulo obtuso, um ângulo agudo ou um ângulo obtuso, tá? A gente vai ver isso lá no gráfico. E o termo independente, ele diz o ponto de encontro do gráfico com o eixo X. Aliás, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, beleza? O ponto de encontro do gráfico com o eixo X é o zero da função, tá? E eu vou explicar isso para vocês, como é que funciona, tá? Vamos seguir aqui. Vamos para o gráfico. Pronto, vamos lá para o gráfico. Entender como é que funciona isso aqui no gráfico. Ele é sempre uma reta oblíqua. Grava isso na tua cabeça. Ah, professor, eu achei um gráfico aqui que é uma curva. Pode ser uma função de primeiro grau? De forma alguma. Eu achei um gráfico aqui que é uma parábola. Pode ser? De forma alguma. Beleza? Ah, professor, mas só tem uma curvazinha. Não adianta. Esse gráfico ele tem que sempre que ser uma reta. Beleza? E no nosso caso, uma reta oblíqua. Uma reta oblíqua. Beleza? Então vamos lá. Tá aí, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho um plano cartesiano, o eixo Y aqui, que é o eixo das ordenadas, e aqui eu tenho o eixo X, ó. Beleza? Essa reta vermelhazinha aqui, ó, que se encontra aqui, ela é o gráfico da nossa função, tá? Ela é o gráfico da nossa função. E aí, deixa eu só aumentar aqui para a gente observar direito aqui, ó. Preste bem atenção. Aqui a gente tem um gráfico, que é essa reta, e aqui eu tenho um ângulo que esse gráfico forma com o eixo X, ó. Esse ângulozinho aqui, estão vendo aí, galera? Belezinha? Esse ângulo aqui é o que a gente chama quem diz esse ângulo aqui é o coeficiente angular, é o A. Tá? E o A ele vai te dizer isso daqui. Quando esse A ele é agudo, ou seja, ele é menor do que 90 graus, a função ela é crescente, tá? Tá aqui, ó, ela é crescente e o A é positivo. Beleza? Então, esse é o ângulozinho. Aí tem mais um detalhe. Esse pontozinho que está destacado aqui, ó, em azul, ele é o nosso B. O valorzinho que está no B lá na função, ele é o mesmo que vai aparecer aqui. Ele não pode mudar, ele é o mesmo que vai aparecer aqui, tá bom? E esse pontozinho aqui, ó, de encontro do gráfico com o eixo X, ele é o zero da função. Quem é esse zero da função? Tu pega a tua função, iguala ela a zero, a lei de formação dela, iguala ela a zero, e isola o X. Mais uma vez, volte lá na aulazinha lá, vou deixar aqui a sugestão, ó, do vídeo, lá na aula de equação, que eu mostro como é que encontra esse zero, beleza? Ele é esse ponto aqui, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Tá aqui o outro gráfico, ó, observa aqui o outro gráfico, ó. Vou botar os dois aqui pra gente dar uma observada, ó. Presta atenção, ó. Estão vendo que esse aqui, ó, o ângulo é agudo. Estão vendo que esse aqui, o ângulo aqui, ó, é obtuso, tá bom? E ele é decrescente, ó, ela está decrescendo, beleza? Aqui continua sendo B e aqui continua sendo o zero da função, tá bom, galera? Então, nesse gráfico aqui a gente tem um A positivo, nesse gráfico aqui a gente tem um A negativo, tá bom? A negativo, beleza? Lembrando também que esse eixo aqui te dá o domínio da função e esse eixo aqui te dá a imagem da função, tá? Depois a gente fala disso de forma mais detalhada. Então vamos lá. Tá aí, ó. A maior do que zero. A menor do que zero, logicamente, como eu falei. E aí eu marquei aqui para vocês, ó. Termo independente B. Não pode esquecer disso, nunca mais. E aqui eu marquei o zero da função, ó. Pronto, tá aí. Essa é a dica importantíssima, tá? Não pode esquecer disso. Olhou para tua função, tu já sabe onde é que ela encontra o eixo Y. Igualou ela a zero, isolou o X, tu já sabe onde ela encontra o eixo X. Belezinha? Vamos seguir. Vamos para a aplicação.
rápido, simples, fácil. Por quê? Porque vocês são o futuro do Brasil, vocês são as mentes ávidas do amanhã, beleza? Então vamos lá, galera. Ó, peguei um exemplo aqui que mostra aquela aplicação lá que eu mostrei para vocês na aula de equação, né? Que é o clássico, né? É a clássica, que é da corrida de táxi. Então vamos prestar atenção. Vamos comigo aqui presta atenção aí, ó. Presta atenção aí na tela aí, do slide. Eu sei que eu sou bonito, mas não precisa ficar olhando para mim todo o tempo. Olha para a tela do slide, beleza? Vamos lá. O motorista de táxi cobra R$ 4,50 de bandeirada, que é aquilo que eu falei para vocês, é a parte fixa, não é? Fixa, ele vai cobrar se tu rodar 2 quilômetros, chamou o táxi, tu já paga. Mais 90 centavos por quilômetro rodado, parte variável. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, logicamente, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui é montar nossa função. Beleza? Vamos montar nossa função. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então vamos lá. Vamos pegar a nossa parte fixa. A nossa parte fixa vai ser quem? 4,50. Que é o nosso termo independente. Ele não tem variável, ele não vai variar. Ele é fixo. Tu rodou 20 km, tu paga 4,50. Rodou 2 km, tu paga os 4,50. Que é o nosso termo independente, que é o B. Vamos lá. Parte variável. 90 centavos. Ah, professor, mas é 90 centavos, não muda. Por que é variável? Porque se tu rodar 1 km, tu paga 90. Se tu rodar 2 km, tu paga 1,80. Se tu rodar 3 km, tu paga 2,70. E por aí vai, beleza? Basta tu multiplicar pela quantidade. 90 só é de 1 km. Então, como ele é parte variável, ele é o nosso coeficiente angular, ou seja, ele é o A da nossa função. Então, nós vamos pegar lá aquele jeitão dela e vamos só substituir, ó. Olha o jeitão dela aí, ó. Como é que é o jeitão dela? Ó? AX mais B. Vamos substituir. Vai ficar como? Ó, f de x igual a 0,90x, porque é o nosso A, tá aqui, mais 4,50, porque é o nosso B. Belezinha? Pronto, vamos lá. Agora o que é que eu vou fazer? A questão está pedindo para eu calcular o valor a ser pago em uma corrida de 22 km. Então eu vou calcular o f de 22. Ó. O x, que é a nossa variável, vai ser o 22. Professor, se eu quiser calcular uma corrida de 10 km, tu vai pegar 10 e colocar no lugar do x, tu vai calcular o f de 10. Eu quero calcular uma corrida de 5 km, f de 5. Isso daqui é o que faz aquele aparelhozinho que fica lá no painel do táxi, chamado de taxímetro, né? Ele faz isso daqui, né? Então, como eu falei para vocês lá na aula de equação do primeiro grau, o motorista de táxi, às vezes, ele nem sabe, mas ele trabalha com função do primeiro grau, né? O tempo todo. Então, vamos lá. F de 22 é só substituir o 22 no lugar do x. Ó. Fiz o cálculo, somei com 4,50, 24 e 30. Beleza, galera? Essa é a resposta da nossa questão. Ele vai gastar 24 e 30 para percorrer 22 quilômetros. Galera, não esquece de se inscrever, tá? Se inscreve no canal. Dá like no vídeo, porque aí o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas e a gente ajuda a divulgar mais esse vídeo para todo mundo entender como é que funciona a função do primeiro grau. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.